análises do jogo, para agora as análises individuais. O Luca tá ansioso aí para dar uma cornetada, então vou começar com o Luca para falar. Comece pelo positivo e termine já com a reca de negativo. Se é que vai ter positivo também, né? Cara, positivo, vou colocar os 3 menos piores. Vou começar com o Fabrício Baiano, só porque eu sou simpático ao Fabrício Baiano. Porque pelo menos ele não fez merda. Pronto, ele não fez merda, ele veio daqui. Muito simples, em terceiro lugar. Apesar de ter feito a merda no primeiro gol, eu achei que ele foi um dos poucos que se esforçou em campo. Em segundo lugar, vai ficar o Juninho Capixaba. É tipo assim, vai por eliminação, entendeu? E o melhor do Fortaleza, que diz muito sobre o que foi o Fortaleza em campo, foi o Romarinho, que saiu com 45 minutos de jogo. Foi o único que ele tentava algo diferente, ele arrumou um cartão para o Palmeiras que, sem ser o do Wilton de Sampaio, jogou até bem direitinho assim. Não entendi a saída dele no intervalo. Então o Romarinho ficou melhor, né? Essa sequência aí, terceiro Fabrício Baiano, segundo o Capixaba e primeiro o Romário. Top 3 negativo, que pode ser um top 14, 15, 16, que foi, todo mundo foi mal, né? Terceiro lugar, cara, eu vou colocar um jogador que tá há muito tempo que ele aparece sempre aqui nessas listas, que é o Tite. O Tite ele jogou, começou bem a temporada ali nos 3, 4 primeiros jogos, depois foi ladeira abaixo, foi muito mal. Naquela arrancada ali no começo do segundo turno, ele jogou bem. Quando ele quebrou os dentes e voltou o que ele estava fazendo antes. Né? Eu acho que o saldo do Tite no Fortaleza ele é muito mais negativo do que positivo. Teve um bom início, fez um segundo turno muito ruim ano passado, e esse ano, em boa parte do ano, precisou de algumas poucas partidas. Ele fez um ano muito ruim, e muitas vezes a gente falava que não justificava jamais o Tite ser o capitão do time, com as atuações que ele tinha, e nem de titular absoluto. E hoje, novamente, ele foi péssimo, podia ter sido expulso, foi mal em alguns lances, muito lento nas áreas. Teve um lance que, para mim, é muito didático, que o Tite estava fazendo na lateral esquerda. Sem a menor necessidade, porque ele estava afobado e foi para a lateral, fazer a ponta da área. Enquanto isso, o Capixaba estava tendo que cobrir ali, e o Lucas Crispim estava na zaga, para cobrir o rumo que o Tite deixou. O Crispim, que podia entrar no top 3, mas eu vou deixar de fora, porque não vale nem a pena a menção que o Crispim esse ano foram um ou outro jogo, os highlights dele foram nas páginas de fofoca. Em segundo lugar, vou colocar o Fernando Miguel. Ele errou de forma muito grave em 2 gols do Palmeiras. Muito grave. No segundo e no terceiro gol, ele foi muito mal. Eu coloquei na última live, eu falei que ele teria que estar na disputa dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje ele se afastou um pouquinho disso. Foi uma atuação muito ruim, Fernando Miguel. Muito ruim mesmo. Muito insegura em muitos momentos, soltou bola, defendeu de mão invertida, saídas com os pés muito arriscadas, assim, não saídas, não foram saídas daquela saída fria por baixo, que ele sabia que o jogador ia pegar. Eram saídas arriscadas mesmo, de desconfiança, de insegurança. Então ele foi muito mal. E o pior em campo, cara, acho que não é novidade para ninguém colocar ele na lista, foi o Robson. Cara, o Robson era o pior dos 3 atacantes, ele foi o que terminou o jogo. O Robson naquele jogo, toda vez que a bola chegava no pé do Robson, ele podia até começar bem a jogada, mas ele não ia terminar bem a jogada. Ele foi muito ruim. Muito ruim. E não é de hoje. A gente comenta muito, o Minhoca diz que o Robson é um jogador útil. Algumas vezes eu ouso discordar. Porque eu acho assim, o Robson é aquele jogador que ele entrega 10, 15 gols por temporada. Ele entrega 10, 15 gols por temporada. Mas o saldo dos gols que ele tira, que ele não entrega, que ele perde, que ele erra, que ele mata a jogada, é tão grande que aqueles 15 gols, eles saem na urina. Saem na urina. O que o Robson... Não estou dizendo assim que o Silvio Romero é muito melhor que o Robson. Não estou dizendo. Acho que nem fez uma temporada melhor que o Robson. Apesar que os gols do Silvio Romero foram talvez até mais decisivos que o do Robson no stand do Brasil, da temporada do Fortaleza.
Só que o Robson, ele, negativamente, ele impacta muito mais do que positivamente. E eu acho que isso já deveria ter sido observado pela diretoria. Isso já deveria ter sido observado pela comissão técnica. Eu sei que talvez falte opção no elenco, e aí o Robson tem que jogar. Mas os impactos negativos do Robson, então, são muito maiores do que os positivos. Mesmo a gente olhando, caraca, ele tem 15 gols na temporada. Mas não vale a pena. Não vale a pena. E hoje foi mais um desses dias. E deixo aqui minhas menções honrosas a outros 2 jogadores, que são os senhores Lucas Crispim, que é uma preguiça inimaginável, e também há um cara que eu até gosto bastante, que é o Brits, mas hoje foi muito inseguro, deu muito espaço, foi muito mal. E aí deixo para você, Cláudio, porque eu até fui um pouco rude com o Robson, mas é porque a paciência está indo embora. Minhoca, concorda? Tem algum complemento, na verdade, né? Não, tem uma que eu vou discordar bem do Lucas, sim, mas vou começar primeiro pelos positivos, né? Acho que o Romarinho talvez tenha sido o jogador que mais conseguiu dar sequência no primeiro tempo, assim, ao Fortaleza, né? Só que esbarrava exatamente no Robson, muitas vezes, né? De ter a possibilidade de essa jogada que o Lucas descreveu, de dar o passe no meio da área e tentar resolver sozinho. Mas eu acho que o Romarinho foi o que sobressaiu mais, assim, de acertos. Quando você lembra de acertos, foi o que acabou rendendo mais. Eu vou colocar o Sacha, mesmo também tendo cometido falhas, acho que ele acabou sendo afetado, mas ele ainda teve um momento de mais instabilidade no jogo. Eu senti que o Sacha teve um pouquinho de estabilidade, mesmo cometendo falhas também, como ele cometeu. E vou também dar essa menção ao Baiano, porque eu acho que ele entrou, sabe, tentando para diminuir o estrago, né? Ele conseguiu recuperar muita bola e tal. Então, o marombeiro Fabrício Baiano vai nessa terceira colocação. E no ponto negativo, cara, vamos lá, putz, tem muita gente, muita gente. Eu vou colocar o Robson fora desse top 3, por um motivo. Eu acho que ele atrapalhou muitas jogadas de ataque, mas para mim isso é mais do mesmo, certo? É o Robson ali. Esse é o Robson, certo? E como disse o Luca, é um problema. Fala, Luca. Ele tá tão ruim que nem na contagem entra mais. Isso, exatamente. É o Pelé na bola de ouro. Exatamente. O Robson, ele não desceu o sarrafo dele. Ele manteve o sarrafo dele, entendeu? Às vezes ele consegue dar o saltinho ali, tipo, nossa, olha ali, conseguiu fazer uma boa partida, fez um golaço e tal, aquele gol contra o Cuiabá, por exemplo. Mas o Robson, eu acho que ele manteve o nível de padrão de jogo dele, certo? E como disse o Luca, para a próxima temporada, se eu sou Fortaleza, já dou aquela conversada com o Vojvoda, o seguinte, precisa trazer um jogador com essa característica do Robson de ajudar, correr até o fim, quase ser um lateral direito para ajudar, mas com mais qualidade. Com mais qualidade. Acho que o Robson já está 2 temporadas, ajudou demais o Fortaleza na temporada passada, deu mais raiva esse ano, né? Até porque também se esperava mais do Fortaleza esse ano, mas eu já fecharia o ciclo, negociaria ele para o futebol de fora, apesar da idade dele talvez não tenha tanto interesse de alguns clubes, mas eu pensaria em não continuar com ele no elenco principal para 2023. Então, para mim, ele vai como uma menção, certo? Ele como se fosse um quarto colocado. Na terceira colocação, eu vou colocar Fernando Miguel, que de fato fez a leitura muito errada ali naquela jogada que ele toma o gol de cobertura do Dudu. Deixa aquela bola passar na jogada do terceiro gol, assim, inexplicavelmente. E isso também é outra coisa, tal qual eu falei do Robson. Fortaleza, na próxima temporada, tem que ter um goleiro titular, que pode até ser o Fernando Miguel, mas o goleiro que vier, esse cara tem que ser um titular. Um titular. Porque se o Fernando Miguel cometer a falha que cometeu hoje, beleza, agora vamos para o próximo goleiro, entendeu? E dependendo do goleiro que seja, Fernando Miguel ajudou demais, ele foi fundamental nessa recuperação nessa temporada. Mas o nome que vai ser o nosso goleiro principal será esse aqui. E eu acho que o Fortaleza tem que priorizar na temporada 2023 um goleiro titular. Um goleiro titular. Tem aí o Cuiabá, o Ceará, né? Equipes que podem ser rebaixadas. Tem goleiros para vir, possivelmente, para dependendo da situação, né?
o Ceará tem a situação do João Ricardo, né? Que tem um contrato de João Ricardo. renovação, mas se cair, não renova. Está livre do mercado. No caso, o Ceará teria que pagar um dinheiro alto e o João Ricardo, não sei se ele, enfim, teria que abrir mão de receber um valor, até porque proposta não vai faltar para ele, porque ele é um goleiro de muita qualidade. Mas, assim, o Fortaleza tem que ir obrigatoriamente atrás de um goleiro. Assim, o Boeck foi muito importante, talvez, né, estão pensando em colocar ele para o Campeonato Cearense para tentar buscar o pentacampeonato, mas é isso, sem entrar em campo. Sinceramente, assim, acho que o Boeck já e ainda segue como a segunda opção, né? Ainda segue como a segunda opção. E o segundo lugar que eu vou colocar, o Luca mencionou, foi o Tite, né? O Tite, para mim, vai como segundo lugar. Novamente, apresentando uma partida muito ruim, muito ruim. Essa jogada que ele vai lá para o campo de ataque, eu falei, meu Deus, Davi Luiz no 7-1, né? Que deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, Desespero vou lá para total, ataque. A gente não tá fazendo gol, vou lá para o ataque agora tentar dar esse cruzamento na área. E foi muito mal novamente. É muito lento. Cara, ele podia ser pai do Endrick, cara. Ele podia ser pai do Endrick. De tão novo que era, e assim, de uma idade já mais avançada que ele tem, entendeu? E ele não tem mais, assim. É também um jogador que me preocupa para a temporada 2023. Assim, são muitos erros e o Brits sempre tá ali, né? Tá sempre ali como um titular. E hoje me parece que o Vojvoda sempre fica buscando um parceiro para o Brits para fazer a dupla de zaga. E eu entendo porque realmente o Brits talvez seja o zagueiro, né? Desde quando chegou, mais regular. Mas não tem como, e é o ponto onde eu vou discordar do Luca, cara, como o Capixaba é esse primeiro lugar com muito mérito, assim, sabe? Eu acho que o Capixaba, assim, primeira coisa, antes que joguem as pedras, né? Eu não gosto do Capixaba, ok? Então, se achar que é perseguição, tá tudo bem. Mas o Capixaba, assim, eu tenho que dar o braço a torcer. O Capixaba está sendo um dos principais. O Capixaba está sendo um dos principais jogadores do Fortaleza nessa temporada. Tanto que ele está sendo disputado por muitos clubes para a temporada 2023. Muitos clubes. E merecidamente. Ele está fazendo uma temporada espetacular. E o Capixaba sempre foi um jogador, eu cheguei a falar aqui, que me preocupava ele ser um jogador para jogar numa ala esquerda, naquele Fortaleza do começo do ano, 3-5-2. Quer dizer, até achei que poderia dar certo, porque ele apoia bem defensivamente, que ele vai mal. Mas ele está se destacando nessa temporada defensivamente. É o cara que mais rouba bola, é o cara que mais faz interceptação, o cara que mais acerta cruzamento, o cara que dá mais assistência para finalização do Fortaleza. Ele tem vários atributos positivos. Mas na partida de hoje, cara, ele jogou péssimo. Mas muito ruim. E aí, lá no grupo da rádio, né, que eu estava comentando, eu sou conhecido pelo cara que persegue o Juninho Capixaba, né? E quando ele começou a dar as falhas, o primeiro gol, por exemplo, né, que ele erra a bola que ele lança, né? Tem a interceptação do jogador do Palmeiras, e ele ainda dá condição pro Rony, né, que estava em condição legal lá do outro lado. Aí eu já fiz a primeira cutucada, né, lá no Zapel, tá vendo? Capixa, menino aí já errou a primeira. Aí o pessoal assim, tá de perseguição. Só que aí, cara, ele continuou. E aí, assim, foi um momento que eu até falei, não, cara, mas agora tá muito claro que ele não tá fazendo uma boa partida. Ele tá errando muito passe, ele tá dando muito campo pro Dudu. E aí, além disso, ele comete a falha também no segundo gol, do terceiro gol, desculpa, uma jogada na esquerda em que ele não domina a bola corretamente. A bola sobra no pé do jogador do Palmeiras. É claro que o erro maior do terceiro gol foi muito mais na conta do Fernando Miguel e do Tinga, né, de não ter cortado. E na jogada do quarto gol do Palmeiras, meu Deus do céu, cara. Era eu marcando o Dudu, pô. O cara simplesmente passou e ele... Pô, o Capixaba, eu até concordo, é o capirraça, velho. O cara luta por qualquer bola, o cara não deixa ninguém passar, o cara tá lá se entregando direto. E hoje foi uma partida que ele não teve isso, entendeu? Então, assim, eu acho que foi a pior partida do Capixaba no ano, mesmo assim, para mim, com muita facilidade. E ele não é esse jogador mesmo, porque, assim, esse é um jogador, às vezes, que eu até exagero na crítica, né? Quando eu falo. Mas ele não é esse jogador, não. O Capixaba não é esse jogador. Nem o Capixaba que veio, eu tendo a desconfiança, jogaria tão mal como ele jogou hoje contra o Palmeiras. Então, acho que ele foi muito mal, apesar de ele ter acertado um chute de fora da área, que foi uma das raras chances do Fortaleza dentro do gol, né? Chute na meta que ele deu. Mas
Tu reparou, Luca? Quando ele acerta esse chute, ele vai bater o escanteio, ele bate no pé do jogador do Palmeiras. Eu falei, meu amigo, hoje você tá numa nhaca que eu vou te contar. Então, assim, para mim o Capixaba, infelizmente, foi o pior da partida, porque foi a pior partida dele mesmo, né? Eu não gosto do futebol dele, mas ele merece todos os elogios pela temporada que ele tá fazendo.